Hoje nós veremos conselhos de produtividade simples, fáceis de aplicar e por vezes óbvios. Mas eu te convido a me acompanhar durante a segunda parte deste livro. Eu acredito que ela vai te ajudar bastante na sua rotina, no seu dia a dia, para você viver uma vida melhor. Nós vamos falar exatamente disso, olha, como discernir as muitas trivialidades do pouco que é vital. A minha opinião é, e eu percebi isso na minha vida e vejo na vida de muitos amigos, o nosso grande problema não é que nós não temos tempo, é que nós estamos fazendo coisas demais. E nós ainda não aprendemos a fazer esse discernimento aqui. Quais que eu posso tirar? E quando você descobre quais tirar, não dá para fazer isso imediatamente, você vai levar um tempo para retirar essas coisas. Também tem que descobrir como fazer isso. E acredito que ele vai ajudar nessa parte do livro. Então, vamos lá. Nós vamos começar por essa parte aqui, em que ele diz o seguinte: para ter foco, é preciso escapar para criar foco. Dito de outra forma, o que ele quer que você faça, deixa eu pegar minha caneta, é um negócio que nós poderíamos chamar de ócio criativo. Isso aqui é uma coisa que muito se fala hoje, eu acredito que vai se falar cada vez mais disso, que é o seguinte: você tem que deixar a tua cabeça trabalhar nas coisas enquanto parece que ela não está trabalhando. Isso daí, eu esqueci em qual livro que eu mostrei isso esses dias, mas isso já foi uma pesquisa que foi feita, lembrei, tá no livro Foco Roubado. Os caras descobriram que você ficar com esse cérebro viajando para lá e para cá, nesse modo distração, é extremamente benéfico para encontrar a solução dos seus problemas. Estou com essa marca-página no lugar errado aqui. Eu vou te mostrar isso aqui rapidamente, olha. 3 eventos cruciais ocorrem durante a divagação mental. O primeiro, você vai tendo noção do mundo. Ter espaço mental suficiente para divagar é essencial para que seja capaz de entender um livro, por exemplo. Devagar vai te ajudar, devagar, não devagar, devagar vai te ajudar a compreender o mundo e as coisas que você está estudando. Segundo ponto, em segundo lugar, quando sua mente divaga, faz novas conexões entre as coisas, o que muitas vezes produz a solução para os seus problemas. E em terceiro lugar, durante a divagação, sua mente envolve-se em uma viagem mental no tempo, quando perambula pelo passado para tentar prever o futuro. Uma coisa impressionante, magnífica da nossa mente, que é achar as respostas para os problemas de hoje e de amanhã no que já aconteceu na nossa vida. Então, isso daqui que ele explica ali, aquilo ali é pesquisa científica, está explicado cientificamente. É a mesma coisa que ele está falando. Você precisa de um espaço para se concentrar. E esse espaço para se concentrar nada mais é do que sentar e pensar. Ele chama de espaço ininterrupto para concentração intensa. Isso daqui, por exemplo, quando eu vou ler, eu preciso disso. Quando eu vou ler, ninguém pode entrar aqui, ninguém pode interromper minha leitura, não pode ter celular apitando, porque eu preciso de espaço ininterrupto para concentração intensa. Isso aqui é o que está no Deep Work, o livro do Cal Newport. Mas a coisa é, nós precisamos de tempo para sentar e pensar. E olha que interessante o que ele diz. Quanto mais rápida e assoberbada é a vida, mais precisamos encontrar tempo para pensar. Quanto mais ruidosa fica a situação, mais precisamos construir espaços silenciosos de reflexão nos quais consigamos realmente focalizar determinada questão. Eu aprendi um dia na minha vida que quanto mais problemas você tem na vida, mais você tem que estudar e mais você tem que rezar. Aí rezar, vai ter gente que discorda, mas tudo bem. Para mim é isso. Isso aqui, a força da vida está aqui. Quanto mais eu estudo, mais eu rezo, melhor. E aqui o que ele está falando é isso, é a mesma coisa. Quanto pior fica a situação, mais você precisa parar e ter um tempo para pensar. E o estudar envolve esse tempo de pensar. Às vezes você vai parar, eu vou te dar 2 exercícios, tá? Exercício número 1, vamos fazer 3 espaços de pensamento. O exercício número 1 é o pensar numa frase ou pensar numa questão. Você pode pegar uma frase, uma questão ou um parágrafo e ficar pensando nele. Você vai tirar 10, 15, 20 minutos e ficar pensando naquilo. O segundo é o ficar completamente à toa, ou seja, você vai para um lugar e quanto mais natureza melhor, quanto mais natural melhor, que é pensar no nada. Então você vai deixar a sua cabeça devagar.
E isso aí você, quanto mais natural o local, melhor. Então, e o terceiro é espaço para ler, que é o que ele está dizendo aqui. Então, 15 a 30 minutos de leitura diária. Essas três coisas são fundamentais. Tudo isso aqui, o melhor seria fazer diariamente. Isso aqui, ó, pensar no nada, é uma recomendação antiquíssima, eu não sei falar esse negócio, de caminhar. Caminhar sem estar ouvindo música, caminhar sem o celular, só sair para caminhar por um tempo. Isso aí tá na educação da vontade, isso aí tá no trabalho intelectual, na vida intelectual. Tem todos esses livros que você pegar, cara, de 1500, 1600, 1800, e sempre vão ter essa mesma recomendação. Até hoje isso aqui é uma das coisas mais magníficas que você pode fazer. Sair para andar sem música, sem nada. Você vai andar e deixar a tua cabeça trabalhar. Isso é um bom jeito de você começar a fazer isso. Nós que não estamos mais acostumados a ficar parados, a gente está estímulo, então tá bom, então vai andar na rua. E aí aquilo vai começar a te auxiliar nesse modo de pensamento. A moral da história desse capítulo é: o espaço, e eu vou te ser honesto contigo, isso aqui é real, velho. O espaço mais importante que você tem no seu dia é o espaço para sentar e pensar. Ele vai parecer perda de tempo no começo. Eu estava vendo um vídeo do Ryan Holiday, que é um cara que escreve um monte de livro, e ele fala assim, eu não me culpo quando eu estou lendo o livro, porque eu consegui transformar isso no meu trabalho. Só que o que as pessoas não param para pensar, eu acho, e eu por muito tempo na minha vida não parei para pensar também, é que o único jeito de você resolver os problemas de amanhã é você não parar nunca de ler, estudar e pensar nas coisas. Então, normalmente, a gente tira o investimento dessas coisas. Quer economizar dinheiro, para de comprar livro, para de comprar curso, para de pagar terapia. Essa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Esse é o dinheiro que você não pode nunca parar de gastar. O dinheiro no seu aprimoramento pessoal. E o tempo que você tem que proteger com unhas e dentes é 10, 20, 30 minutinhos diários em que ninguém está te interrompendo, em que ninguém está fazendo nada para te atrapalhar. Em 2022... eu percebi que eu tinha que acordar às 5 da manhã, não porque tá no milagre da manhã, mas porque o meu filho acordava às 6 horas. O meu filho era recém-nascido. 6 horas ele estava de pé. E eu tenho que acordar antes dele, porque a hora que ele acorda, começa aquela choradeira, começa a gritaria, eu já tenho que cuidar dele. Já era, eu não tenho mais tempo de ficar pensando nas coisas. Então eu acordava antes dele para poder fazer isso. Tinha meia hora de leitura, um pouquinho de oração, um pouquinho de pensar na vida. E isso me ajudava imensamente, cara. Isso sempre me ajudou muito. Hoje, graças a Deus, minha vida se tornou isso também. Eu tô meio estilo Ryan Holiday. Eu posso ficar lendo, estudando, pensando na vida, e isso é extremamente benéfico, tá? Ócio criativo. Vale a pena ler. Existe um livro do Domenico alguma coisa que se chama Ócio Criativo, se eu não me engano, eu tenho em italiano, comprei na Itália em 2020. E existe um livro também que é chamado Ócio e Contemplação, do Joseph Pieper, que também é um livro muito bem recomendado sobre o assunto, se você quiser uma bibliografia, tá? Muito bem. Capítulo 6, olhar. Aqui nós vamos para o seguinte, tá? O que é este olhar? É basicamente você aprender, se treinar para você enxergar as coisas que você não vê hoje. E isso para mim se chama simplesmente escrever sobre as coisas. É por isso que ele passa aqui, ó, faça um diário, e eu adicionei Morning Pages e Night Shift, que são as coisas que eu faço. Eu faço nesse caderninho que está aqui dentro dessa capa marrom. Não vou mostrar ele porque é extremamente pessoal, eu só vou mostrar que ele é um caderninho sem linha. Eu prefiro escrever assim, parece que deixa a minha cabeça mais fresca. Mas eu vou pegar este outro que eu tenho de exemplo aqui, que é mais de anotações e tudo mais, e eu vou te mostrar o que eu faço. Eu venho aqui de manhã, boto aqui, ó, Morning Pages, e eu coloco lá a data. Hoje é, por exemplo, 21 de maio de 2025. E o Morning Pages é soltar tudo que tem na tua cabeça. De noite eu vou lá e faço a mesma coisa, eu vou lá e escrevo Night Shift. Eu que inventei esse nome, né? Por quê? Sei lá, frescura minha. E eu faço a mesma coisa, boto a data e escrevo o que está na minha cabeça. E você poderia muito bem fazer o diário. O que é o diário? Como eu sempre gostei de fazer diário. Narrando o dia.
Acordei, tal hora, tava chovendo, e aí eu levantei da cama meio com sono. É uma narrativa mesmo. Por quê? No meio dessa narrativa vão aparecer coisas. O que você tem que fazer, a coisa da escrita é assim, a hora que você começa a escrever, você tem que largar a tua mente para devagar. Você não tem que pensar em escrever certinho, escrever bem feito, botar a pontuação correta, vírgula, sei lá o que, nada disso. Você tem que deixar a tua mente trabalhar. Então, escrever é para enxergar o que você não vê naquilo que sempre acontece na sua frente. Esse é o tipo de coisa que só quando você faz para acreditar. Que quando alguém recomenda, parece meio, tá bom, né? Sei lá. Eu vejo que as pessoas não levam muito a sério. Quando você faz, você percebe. Por quê? Porque essa coisa aqui, ó, do que ele chama do essencialista, ó, presta atenção nos sinais em meio ao ruído. Ouve o que não é dito, examina para achar a essência da informação. Esse terceiro ponto, ele vem muito do ócio criativo, mas esses dois aqui é só nesse exercício de escrita que você encontra. Então ele fala, ó, vai para o campo, que é um negócio que eu já te falei, vai para a natureza, vai andar no meio do parque. Toda cidade tem um parquezinho ali que você consegue andar, eu acho. Não todo é exagero, né? Mas é basicamente isso. E ele tem esse ponto que ele fala assim, ó, mantenha os olhos atentos a detalhes anormais ou incomuns. Cara, eu tenho feito esse exercício de ir nos lugares e não mexer mais no celular e ficar olhando um pouco assim o que as pessoas estão fazendo. Eu odeio gente me encarando, então eu tento não ficar encarando ninguém. Mas eu vou passando o olho assim, vejo o que o fulano está fazendo, o que o outro está fazendo. Vou só olhando o que as pessoas ao meu redor estão fazendo. Observo o lugar, olho como é que está o teto, onde que está sujo, onde está limpo, o que tem de luz queimada, não tem, o que tem ali. Tem lugar que eu conto quantas escadas tem quando eu estou subindo. Sabe? Olhar para os detalhes que ninguém está olhando. Tentar achar algo ali no meio. E eu acho que isso tem sido muito útil. Uma boa parte da nossa vida melhora quando a gente começa a fazer essas coisas que aparentemente não têm utilidade, mas que são centrais para o desenvolvimento da nossa criatividade. Você poderia pensar na criatividade como aquele músculo capaz de solucionar os problemas todos que você tem. O melhor jeito de solucionar qualquer coisa na vida é com criatividade. Só que isso só se desenvolve de forma, vamos dizer assim, indireta, ou seja, não tem a atividade para ser criativo. Ser criativo é uma consequência de fazer uma série de atividades diferentes. Dentre elas, sentar e não pensar em nada, deixar se distrair desse jeito, observar as pessoas ao teu redor, fazer um diário, fazer as morning pages, esse tipo de coisa. Então, muito simples. Aí ele entra no capítulo 7, que ele vai falar que é brincar, e eu acho muito massa. Eu vou montar um vídeo em breve sobre este livro aqui, completo, e ele começa esse livro da produtividade do bem com diversão. E ele conta a história do Feynman, que ele é um cara meio famoso físico. Existe até um efeito, a regrinha do Feynman para você aprender a explicar as coisas. E eu já gravei um vídeo sobre isso em 2020. E eu botei assim, a história do Feynman é a mesma que a minha, porque eu fiz uma pergunta, como eu posso me divertir com o meu trabalho? Você não tem noção do quanto é divertido pra mim estar fazendo isso aqui, tá, entende? Eu gravo, esse é meu segundo vídeo de hoje, eu só não gravei mais porque eu tava dando um monte de mentoria. É um prazer absurdo, é a minha diversão, é a minha hora de brincar. Então, primeiro, essa ideia de que a diversão pode aumentar a tua produtividade, ela é muito boa pensando nas atividades do trabalho em si. Como é que eu deixo a atividade do meu próprio trabalho melhor, mais tranquila, mais legal, mais divertida. Só que o que ele está sugerindo aqui é uma outra coisa, que é brincar, literalmente. É você criar brincadeiras. Quem tem filho se beneficia demais disso. Meu filho tem com 3 anos, ele já ele já raciocina melhor para brincar com coisas, ele já sabe fazer várias brincadeiras diferentes. Então, toda hora eu tô brincando com ele de alguma coisa e é muito massa, porque isso vai me deixando melhor. É uma coisa impressionante. Ele fala aqui, ó, a brincadeira leva à plasticidade cerebral, à adaptabilidade e à criatividade. Nada desperta mais o cérebro do que brincar. Esse negócio de brincar a gente poderia pensar de outra forma, é inventar coisas. Cara, se você tem filho, você pode fazer isso o tempo inteiro. Toda noite, deita com teu filho antes de dormir, pega um ursinho de pelúcia que ele tem e inventa uma história.
Então eu pego, hoje nós vamos contar a história do elefantinho. O elefantinho acordou e estava chovendo. E aí ele teve que pegar um guarda-chuva, e ele só tinha guarda-chuva laranja, e ele sabia que ele passava vergonha com aquele guarda-chuva laranja, mas era o único que tinha e estava chovendo. Eu vou inventando esse negócio na minha cabeça. E o meu filho vai brincando junto, e é muito engraçado. Que daí ele inventa uns negócios da cabeça dele também. E o elefantinho andou de avião. Aí eu tenho que botar o elefante no avião. Isso, aí ele foi pro aeroporto e pegou um avião para Hong Kong. Cara, inventar história com teus filhos é uma das coisas mais legais que tem. E agora eu tô tentando lembrar se é nesse livro do Foco Roubado que ele conta da família, que os caras ficavam inventando histórias. Eu não lembro em qual livro eu li lá que é isso. Os caras ficam... o pai, a mãe e os filhos inventando história. E é muito divertido, porque fica muito engraçado. É o momento que você tem que ter o filho. E é um tipo de brincadeira. Eu comprei vários Lego para montar esses dias. Outra parada legal demais. Ficar montando os Lego. Eu falei, meu Deus do céu. Eu preciso de dinheiro, porque esses Legos são caros e agora eu quero comprar mais. Então, assim... Toda vez que a gente se coloca no modo brincadeira, a gente desenvolve a nossa criatividade. Eu vejo que é uma coisa muito complexa da vida, é que geralmente quando a gente começa a ter um monte de problemas e ocupações, a gente vai retirando esses momentos, porque a gente tem que resolver os pepinos. Só que é justamente esse tipo de atividade inútil que dá soluções para os pepinos mais difíceis que nós temos na vida. Então, assim... Isso é uma coisa que a gente tem que tentar proteger a todo custo, esses pequenos momentos em que você está fazendo coisas lúdicas, em que você está inventando, em que você está pensando na vida. E ele fala assim, quando brincamos, nos dedicamos à expressão mais pura de nossa humanidade, eu não sei se isso é verdade, tá? A expressão mais verdadeira de nossa individualidade, mas o que eu quero te mostrar nem é isso, é o seguinte... Brincar expande a mente de um jeito que nos permite explorar, fazer novas ideias brotarem ou ver as antigas sob uma nova luz. A atividade lúdica nos torna mais questionadores, mais antenados com as novidades, mais empenhados. Brincar é fundamental para viver como essencialista porque alimenta a experimentação em pelo menos 3 aspectos específicos. Primeiro, amplia a variedade de opções disponíveis. Quando você brinca e tenta inventar coisas, você tem que olhar para mais opções e tentar fazer ligações inesperadas. É aquela coisa assim, na tua cabeça tem um cavalo e tem um passarinho, aí tu junta os dois, vira um Pégaso, mas daí tu lembra que tem também o cavalo e o boi tem chifre, aí tu bota um chifre no cavalo, vira um unicórnio. Então, brincar é isso, é você pegar as imagens que você já tem e combinar elas de formas diferentes. Em segundo lugar, brincar é um antídoto para o estresse, sem dúvida. Você ter esses momentos lúdicos de diversão, de invenção, de pegar um legozinho ali e montar, nem que seja o Lego da China, que é bem mais barato, de você contar historinha pro teu filho, esse tipo de coisa vai fazer com que você se desenvolva muito. E em terceiro lugar, a brincadeira tem efeito positivo sobre a função executiva do cérebro. As funções executivas cerebrais são planejar, priorizar, agendar, prever, delegar, decidir. Em resumo, a maioria das habilidades que todo executivo precisa dominar para se destacar na carreira. Então, quando você inclui atividades de criatividade, ele está dizendo que você vai, inclusive, com base em ciência cerebral, melhorar o seu desempenho nessas atividades que são burocráticas executivas. Planejar, agendar, esse tipo de coisa que é chato, mas necessário para a vida. E cara, isso daqui para mim é mais do que motivo essencial para você se colocar ou colocar na tua rotina ou encontrar pelo menos uma vez por semana, pelo menos num final de semana, atividades de criação, de invenção. Para quem tem filho é mais fácil, porque se envolve as crianças na brincadeira, eles ainda ganham a participação dos pais, o que é muito bom. E agora nós vamos para a maior dificuldade da minha vida, todo mundo tem filho pequeno, eu acho que passa por isso. Dormir. Filho pequeno, destruidor de sono, né? Ele acorda de madrugada, fica doente, então eu falo isso de um ponto de vista de pai, que já não tem a mesma capacidade de sono que um cara que não é pai, até porque os filhos trazem uma nova preocupação para a vida. Agora eu tenho bocas para alimentar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho essas crianças para sustentar. E isso
muda muito a minha cabeça de preocupação. Vendo meu filho gritar agora que ele tá me chamando, ele deve querer que eu bote a roupa nele que ele tomou banho com a minha esposa. Você deve ouvir, ó, olha, ele tá dando uns gritos loucos ali. Isso aí é normal, é criança. Então, dormir, cara, olha só. Veja o que ele vai falar. Eu vou falar um pouco de obviedade aqui, mas acho que vai te ajudar. O maior patrimônio de que dispomos para dar nossa contribuição à ação ao mundo somos nós. Nós somos o maior patrimônio. Então você tem que estudar e se desenvolver. Só que, cara, quando nós não cuidamos do nosso sono, nós destruímos o nosso patrimônio. O sono é fundamental e eu concordo com isso. E eu queria te mostrar esse quadro aqui desse capítulo porque é muito importante. Não essencialista pensa, 1 hora menos de sono significa 1 hora mais de produtividade. O essencialista sabe, 1 hora mais de sono significa várias horas a mais de produtividade muito maior. Isso é verdade. Tem dias, normalmente eu acordo 6, 6 e meia com meu filho, mas tem dia que eu acordo 8 e meia. Deixo minha esposa acordar e cuidar deles um pouco, por quê? Porque um dia que eu trabalhei muito no dia anterior, eu preciso de um pouquinho mais de sono. E eu sei que se eu não tiver aquele pouquinho mais de sono, já era, cara. Eu não vou conseguir me concentrar e ser produtivo. E aí isso vai começar a se acumular com o passar do tempo, e eu nunca vou voltar ao normal, e meu trabalho vai render menos, e eu vou ter que trabalhar mais horas porque eu não vou ser produtivo. Quanto melhor eu durmo, menos horas eu preciso de trabalho. Até porque o trabalho criativo, que é o que mais dá dinheiro, mais dá retorno financeiro no meu negócio, ele precisa do meu cérebro funcionando bem. Se eu não dormir, o meu cérebro não funciona tão bem quanto ele deveria. Pronto. Segundo ponto, dormir é para os fracos. Dormir é para quem tem alto desempenho. Dormir é luxo, dormir é prioridade. Dormir provoca preguiça, dormir estimula a criatividade. Acabei de falar. Dormir nos impede de fazer tudo, dormir permite alcançarmos o nível máximo de contribuição mental. Tem muitas e muitas pesquisas sobre a importância do sono para você ficar mais inteligente. Tem um livrinho bem legal do professor Pierluigi Piazzi, que ele fala que quando você dorme, eu vou até pegar esse livro, cara, eu tenho ele aqui, ele fala que quando você dorme, cara, é como se o teu cérebro selecionasse melhor as informações importantes do dia, que a seleção das informações acontece no teu sono. Vamos ver se eu acho, esse livro é bem legal, Aprendendo Inteligência, livrinho super simples, acho que cabe eu fazer um vídeo sobre esse livro, porque ele é super simples, cheio de coisa legal, para quem quer estudar melhor. Mas ele diz que dormir é importante porque quando você dorme, o teu cérebro faz é o trabalho da sua memória. Como se tivesse eu falo assim, é como se tivesse um carinha dentro do teu cérebro que fica discernindo o que vale a pena memorizar e o que não vale. Vamos ver se está aqui na parte 2, aqui, página 67. Faz tanto tempo que eu li isso aqui. E esse cara, ele seleciona com base no apelo emocional de uma informação, mas ele faz isso durante o sono. Eu queria muito achar aqui, mas eu não vou lembrar em que parte que tá isso daqui, porque faz muito tempo que eu li. Seria muito legal te mostrar. Mas ele fala disso nesse livro, tá? Ele fala sobre você dormir e como isso é importante. E se não for nesse, é no outro livro, que é a continuação, que é o verdinho, e tem o vermelhinho também. Mas enfim, não achei a coisa aqui para te mostrar, mas já fica a indicação. Aprendendo inteligência, aqui ó, estimulando inteligência e ensinando inteligência. São a sequência de 3 livros bem legais para você desenvolver teu cérebro. Até aqui ó, sebo que eu comprei R$15 aqui, tem até isso ainda no livro. Eu lembrava disso daí, mas enfim. Então, enquanto dormimos, o cérebro trabalha intensamente para codificar e reestruturar informações. Portanto, quando acordamos, o cérebro pode ter feito novas conexões neurais e assim permitir uma variedade maior de soluções para os problemas, literalmente da noite para o dia. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Você sempre estuda para uma prova antes de dormir, nunca de manhã antes da prova. É muito melhor, porque o teu cérebro grava melhor as coisas. E eu muitas vezes, história, biologia, geografia, essas coisas que eram mais teóricas, eu gravava eu mesmo lendo os textos que eu fazia, que eu resumia a matéria, lia e gravava, e eu dormia me escutando. Foi assim que eu passei no vestibular em engenharia química. Eu dormi muitas noites me escutando num gravadorzinho, porque não tinha celular que gravava as coisas, né? E acordava com fone no ouvido, porque eu dormia escutando, literalmente. Era muito massa. E aí ele vai pro capítulo 9, que é o último capítulo aqui desse vídeo,
Cara, esse capítulo é muito bom, onde ele te ajuda a discernir no que fazer. E ele coloca algumas regras. Basicamente aqui, ele vai te ensinar a selecionar, ou seja, escolher entre todas as opções que você tem. E ele fala assim, uma técnica simples para ser mais seletivo a escolher, ou ele vai mostrar uma técnica simples para ser mais seletivo ao escolher, que é a prova de extremos. Então o que ele faz? Ele sugere... Primeira pergunta, amo isso de paixão? Se não amo de paixão, tirar. Não acho que ajuda muito, eu gosto mais do que ele vai aqui. Regra dos 90%. Qual é a regra dos 90%? Na hora de avaliar, pense no critério mais importante da escolha e simplesmente dê a cada opção uma nota de 0 a 100. Se a nota for menor do que 90, mude-a automaticamente para 0 e rejeite a opção. Dessa maneira, você evita se enredar na indecisão, ou pior, nas notas 60 ou 70. O que eu acho que você tem que fazer? Quando você tiver que decidir alguma coisa, você vai lá e dá o quanto isso é importante, ou eu quero, ou preciso fazer de 0 a 100. Se for menor do que 90, ou você vai passar para outra pessoa, ou você não vai fazer, ou você vai botar para outro dia. É sempre uma dessas três opções. As três opções do método GTD. Delegar, agendar, jogar no lixo. E eu gosto dessa ideia. Se não for 90, para cima, é delegar, agendar ou jogar no lixo. Beleza? Essa é a primeira atividade. Segunda atividade que ele passa aqui, não é aqui, daqui a pouco eu vou chegar na segunda atividade, né, que tá aqui, ó. Primeiro essa frase que é clássica, eu vejo o Joel J falar essa frase o tempo inteiro. Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Perfeito. O negócio do 0 ao 100, 90 para cima, é para você ir no sim óbvio. Se não, é um não óbvio. Ah, faz tal coisa, não sei. Não óbvio, porque não é um sim óbvio. E aí essa segunda ferramenta eu acho bem legal. Por quê? Ele vai te ensinar a criar critérios seletivos às oportunidades que surgem no seu caminho. Então são 3 passos. Em primeiro lugar, descreva a oportunidade. Qual é a oportunidade? Por exemplo, eu tenho a oportunidade de vender caderninhos, que é uma oportunidade que eu estou abraçando, né? Nós estamos montando, eu vou montar os meus próprios caderninhos aqui para você comprar, beleza? Vender caderninhos. Seguida, faça uma lista de 3 critérios mínimos que as opções devem atender para ser consideradas. Por exemplo, é lucrativo? Sim ou não? Critério 1, tem que ser bem lucrativo. Caderninho não é bem lucrativo, eu acho. Segundo o critério, não vou ter trabalho. Também é mentira, tá? Mas vamos supor que fosse um critério. Eu vou só pagar alguém, eu vou só investir numa empresa, eu vou só ser um investidor. Não vou ter trabalho. Terceiro critério é custo baixo. Então você vai estabelecer os critérios. Depois, então você quer a lista dos 3 critérios mínimos. Depois faça uma lista de 3 critérios rígidos ou ideais. Por exemplo, tem que me dar 50% de lucro. Eu tenho que gastar só 1 hora por semana para isso. Terceiro, o investimento inicial tem que ser menos de R$1.000. Pronto, 3 critérios rígidos. Agora, por definição, se a oportunidade não passar no primeiro conjunto de critérios, a resposta é obviamente não. E se também não passar por 2 dos 3 critérios rígidos, a resposta continuará sendo não. Então lá, oportunidade, vender caderninhos, eu vou lá. É lucrativo? Vamos dizer que tudo seja sim aqui no começo. Tudo sim. Então beleza, então eu vou para a próxima etapa. Se eu vier daqui para cá e já for não, já é não para a oportunidade. Aqui deu sim, eu venho para cá. Dá 50% de lucro? Sim. Eu vou trabalhar 1 hora por semana? Não. Vai R$1.000 ou menos de investimento? Não. Não passou por 2 dos 3 critérios, a resposta é não. 50% de lucro? Sim. 1 hora por semana? Sim. Então pronto, passou em 12 dos 3, eu digo sim para a oportunidade. Isso aqui é massa demais, cara. Massa demais, tá? Eu acho um ótimo jeito de você analisar oportunidades. Com isso, nós chegamos ao final da segunda parte desse livro. Esse livro tem 3 partes. Falta só uma parte. Então, eu quero te perguntar, você quer que eu faça um vídeo sobre a terceira parte? Se sim, comenta aqui. Comenta no vídeo que você quer a terceira parte. Se você quer assistir a primeira parte, já tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar ele indicado aqui na tela final. E você clica aí para assistir a primeira parte. Agora me diga nos comentários se você quer a terceira parte ou não. E a gente se vê
Num próximo vídeo, tamo junto.